Bom dia, meus irmãos. Bom dia, você que está nos assistindo pela internet também. Nós vamos estar dando início ao nosso culto. Senhor, toda a glória. Obrigado mais uma vez para louvar o Senhor em tuas mãos. Abençoa e que possas nos dirigindo, nos guiando em tudo aquilo que formos fazer. Obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Nós vamos estar nesse momento fazendo o compartilhamento do nosso culto, para que esse culto possa chegar a outras pessoas que nós já compartilhei aqui com os meus grupos, depois eu posso estar compartilhando com amigos, então faço o mesmo agora, nesse instante, para que a gente possa estar fazendo esse culto chegar a muitas pessoas e desenvolver esse trabalho de evangelização através da internet. Esse trabalho ele tem sido feito por muitas igrejas e nós já estamos nesse contexto, graças a Deus, realizando esse culto. Então, irmãos que estão aqui na igreja já estão entrando, os irmãos possam estar entrando agora nesse momento e compartilhando para que nós possamos alcançar muitas pessoas. Vamos estar nesse momento louvando a Deus. Vamos ficar de pé e vamos estar louvando a Deus com o primeiro cântico. Deus de promessas. Nós vamos estar louvando a Deus com esse primeiro louvor.
os irmãos que se assentem, nós temos alguns. O grupo pode permanecer aqui na frente. Nós temos alguns anúncios a fazer. Bom, um deles é sobre a pizza, né, que nós vamos estar fazendo. Nós estamos programando para domingo que vem. Mas os irmãos que quiserem ajudar a comprar a peça de mussarela, né, aquilo que vai ser usado pela pizza, os irmãos podem estar trazendo aí os seus donativos, as suas contribuições e procurando o Marcos. Marcos, ele está responsável por essa área, né? Ele, se não receber, ele vai estar direcionando para alguém, não sei como é que ele está fazendo, mas como ele está responsável, os irmãos vão estar procurando ele, ele vai estar agindo conforme a sua direção, os seus direcionamentos. Nós estamos colocando essa responsabilidade com ele e ele está aí realizando essa atividade na nossa igreja. Nós também estamos, na nossa escola bíblica dominical, já começamos a preparar aqueles irmãos que vão ser batizados. Então nós já temos 3 pessoas que nos procuraram e que nós procuramos também, né, que já estão aqui na igreja, e nós perguntamos se eles estavam interessados nesse momento de se batizarem. E aí um nos procurou, né, na realidade, e nós vamos estar aí preparando esses irmãos para o batismo nesse final de ano. Quem sabe seja até no período aí do final de ano, das atividades de final de ano, a gente faça um batismo e comemorando aí no Natal de Jesus Cristo, irmãos sendo batizados. Isso daí a gente vai ver com a igreja qual vai ser o melhor dia para o batismo. Então já temos aí irmãos se preparando. Então, se você quer se preparar para o batismo, procure o pastor, ele já vai estar com a classe lá atrás funcionando. Já pedi até licença hoje ao Disseu de não estar na classe. Então, o irmão, quando não me vê aqui, o irmão Josias, quando não me vê aqui, saibam que eu estou lá já preparando, que eu gosto muito de estar na escola bíblica dominical, participando e aprendendo com os irmãos tudo aquilo que está sendo ensinado. Então nós temos essas 2 atividades. Então, se os irmãos quiserem ajudar, vão estar ajudando também na pizza, né? É o primeiro anúncio que nós fizemos. Vamos estar agora passando ao momento de intercessão. Irmãos, aqueles irmãos que quiserem colocar os nomes na coluna de oração, nos procurem para que nós possamos estar colocando, e nos perdoem que às vezes os irmãos me pedem para colocar, e eu falo que eu vou colocar e às vezes não coloco na hora, e às vezes não dito o nome dessa pessoa. Então os irmãos estejam insistindo, tá? Quando eu esquecer, e perdoem o pastor por às vezes não estar citando o nome de algumas pessoas. Nós temos na nossa coluna de oração a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet, a família pastoral, a Maria Cecília, o Marlon, a Natália, a Lourdinha, o Zeca, a Leida, Fátima, o João, a Lúcia, a irmã Ivonete, o Cleveland, a Rosana, a Márcia. A Rosana é Carrara, a Márcia é Carrara. São 2 parentes, 2 irmãs na realidade, né? Nosso irmão, o Wilton. A Márcia também é sua irmã, não é irmão Wilton? Não é? Então, a Márcia. Nós temos a Adriana, o Anderson Silva, a dona Marlene, os irmãos Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Thaisa, a Raquel, os médicos, os enfermeiros, a cura para a doença Covid-19, o bairro de São José, Maricá e autoridades. E sobre a Covid-19, eu já quero agradecer a Deus pela vitória que nós já temos alcançado, né? A gente fica tão feliz de ver já as atividades quase voltando ao normal, e Deus abençoou trazendo as vacinas, e nós fomos responsáveis, tomamos as vacinas, e hoje já se vê o efeito dessa nossa responsabilidade e do que Deus trouxe para nós de bênção, né, já nessa área. Mas ainda devemos tomar muitos cuidados. A gente tem continuado a fazer aqui a aferição da temperatura, pedir aos irmãos que usem máscara. A gente ainda não liberou algumas atividades da igreja, porque vemos que ainda não está no momento,
mas nós já somos gratos a Deus. E para finalizar, temos uma bênção muito grande para trazer à igreja, daqueles irmãos que não sabem, né? A Shirley teve o bebê, esqueci o nome dele. Qual é o nome dele mesmo, Cristina? Toda a igreja deve saber. Todo mundo. Caio. Ah, sim, é Caio. Então, a gente já recebeu essa informação já durante essa semana. Ele nasceu com saúde, lindinho, né? Bonitinho. A gente já viu aí as suas fotos, né? A gente já conhece ele de longe. Ainda não é o momento de nós estarmos fazendo uma visita, mas quando já tiver a oportunidade de estar fazendo uma visita, a irmã Shirley já tem recebido ligação dos irmãos, cremos nisso, né? A Cristina tem ligado para ela também e monitorado ali quando a gente pode estar junto com ela. Então a gente vai estar procurando ela de uma maneira organizada, né? Cada um indo, né, no momento apropriado para que a gente possa estar visitando ela. Então, alegria para a família, alegria para a igreja, saber que a criança veio com... Sim, é isso mesmo que eu acabei de comunicar, né? Porque a gente vai estar recebendo a informação das vacinas, de tudo aquilo que vai deixar a criança preparada, né? Para que nós possamos estar indo visitá-la. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, Pai, pelas bênçãos recebidas. Muito obrigado pela vinda do Caio ao mundo. Muito obrigado pela saúde, Senhor, da Shirley. Muito obrigado porque tudo, Pai, aconteceu da maneira mais tranquila e veio ao mundo mais essa criança. Sabemos, Pai, que é a herança do Senhor, a Tua palavra assim o diz. Mas, Pai, te pedimos que a Tua mão já esteja sobre essa criança, protegendo ela de tudo aquilo que possa, Senhor, atingi-la na sua saúde, de qualquer situação que Tu possa estar livrando essa criança e também protegendo a Shirley, Pai, nesse momento no qual ela deu à luz, que ela possa se fortalecer, que ela possa ficar com saúde para amamentar essa criança, para cuidar dela. Abençoe Pedro também, toma ele em Tuas mãos. Senhor, que Tu possa, Senhor, estar abençoando a nossa igreja e fazendo dela sempre uma intercessora. Obrigado por esse momento de oração, onde nós podemos colocar todos esses nomes diante do Senhor e cremos que o Senhor estará respondendo às nossas orações. Te somos gratos pelas ricas bênçãos. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Continuando a adorar a Deus, e agora eu vou pedir aos irmãos ficarem mais uma vez de pé. Sim, nós vamos estar também dando essa oportunidade. Nós vamos louvar a Deus, e os irmãos que quiserem entregar seus dízimos, suas ofertas, aqueles que quiserem contribuir também nesse momento, nós vamos estar colocando a conta corrente da igreja à disposição, seja de espontaneidade, que seja aquilo que propor em seu coração. Meu melhor. Não
podemos assentar, irmãos. Nós vamos estar meditando no tema A luta do homem com Deus. Na nova tradução linguagem de hoje, lá no livro de Gênesis, capítulos de 22 a 32, vai ser o texto para a reflexão dessa manhã. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu. Mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto, enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso seu nome será Israel. Agora diga-me qual o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até hoje os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ajuda o teu servo na reflexão da tua palavra, prepara os nossos corações para que nós entendamos o que tu queres falar aos nossos corações nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu já falei algumas vezes, gosto muito de esporte e eu sempre acompanhei lutas de boxe, né? E depois que veio o MMA, eu também gosto, né? Nas Olimpíadas eu gosto de ver o judô, o karatê. Eu gosto de ver esses esportes de lutas, não pela violência, mas pelo esporte em si. Alguns acham que quem gosta desse esporte gosta de violência. Não, é esporte e sendo bem monitorado, ele não vai trazer nenhum prejuízo a quem o pratica. E nesse mundo da luta, a gente já viu muitos desafiantes serem aquelas chamadas zebras, conquistarem ali, na hora da luta, a vitória. E eu acompanhei muitos grandes lutadores de boxe, não era da minha época, mas eu vi vídeos de Muhammad Ali, né, de John Fraser, que eram lutadores de boxe, né, para os irmãos verem que eu acompanhei isso aí, né? Eu estou falando de algo que eu gostava e acompanhava, e até hoje, quando você vê essas lutas, você vê ali a técnica desses lutadores, e eu fui acompanhando isso. Então, no mundo da luta, esses desafiantes que chegavam ao cinturão, eles tinham que vencer vários adversários. E aqui não foi diferente. Jacó, ele desde cedo, ele foi um homem voltado para a luta. E ele lutou desde muito cedo. Vamos ver aqui quais foram as lutas que Jacó travou. Olha, em primeiro lugar, eu tirei esse texto, se os irmãos olharem o cabeçalho da nova tradução linguagem de hoje, diz assim: a luta de Jacó com Deus. Então eu só troquei o tema um pouquinho, a luta do homem com Deus. E a gente vai entender aqui o que aconteceu
nesse momento entre Jacó e Deus. Qual foi a luta de Jacó com Deus e o propósito dessa luta também é importante a gente estar meditando nessa manhã a respeito disso. Jacó, em primeiro lugar, ele lutou aonde? Vamos ver se os irmãos estão lembrados. No ventre. Ó, no ventre. Gênesis 25, 22. Na barriga dela haviam gêmeos, diz o texto, e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então fui perguntar a Deus, o Senhor. Então, já desde o ventre da mãe, ele já era uma pessoa que enfrentava lutas. Vamos lá. Em segundo lugar, depois ele lutou para ter a primogenitura, não é verdade? Ele buscou isso. E buscou essa luta com o seu irmão, travou essa luta com o seu irmão e ofereceu algo ao irmão, e o irmão abriu mão da sua primogenitura. Está em Gênesis 25, 31. Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os direitos de ser o filho mais velho. O que era aqui? Quando Esaú, seu irmão, chega faminto, está ali um guisado pronto, e Jacó tinha feito aquele guisado, e aí o seu irmão, morto de fome, pede um pouquinho daquela comida. Ele fala: tá bom, eu te dou, mas então você me dá o direito, você me vende o direito de primogenitura. E aí ele abriu mão, porque para Esaú não era interessante aquele direito, ele não fazia questão, e aquilo dali a própria Bíblia condena depois a respeito dessa atitude de Esaú a respeito de abrir mão da primogenitura. Então ele lutou pela primogenitura com o seu irmão, né? Vamos dizer assim. Ele lutou pela bênção do pai, porque quando o seu pai Isaac já estava cego, a mãe dele chega e falou: aproveita esse momento aí para você buscar a bênção do seu pai. E a bênção seria dada a quem? Aquele que era o filho primogênito. Bom, já havia sido cedido por Esaú essa bênção, né? Mas ali Jacó iria realizar essa bênção nesse momento. Então ele lutou. Gênesis 27, 35. Porém Isaac respondeu: o seu irmão veio e me enganou, e ficou com a bênção que era sua. Isaac falando isso ao seu filho Esaú. Então, nesse momento em que ele recebeu a bênção de Jacó, ele venceu aquela luta enganando o seu pai. É bom a gente ver esses detalhes, né? Para que a gente possa depois estar até aplicando na mensagem que nós estaremos usando como reflexão. Lutou para se casar. Ele chegou, saiu da sua terra, foi lá aonde estavam os parentes da sua esposa e foi à família de Labão. Em Gênesis 29 e 25, diz assim: só na manhã seguinte Jacó descobriu que havia dormido com Leia. Por isso foi reclamar com Labão e lhe disse: por que o Senhor me fez uma coisa dessas? Eu trabalhei para ficar com Raquel, porque foi que o Senhor me enganou. A gente sabe o que aconteceu na história. Nós que somos crentes conhecemos essa história. E aí ele fica com a filha mais velha, sendo enganado pelo seu sogro, e depois de uma semana passada as atividades ali do casamento, 7 dias. Lembra, Daniel, que eu falei para você que eram esses dias de comemoração? 7 dias. Passou aqueles 7 dias, aí foi dada também Raquel, e ele teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel, e ele já tinha trabalhado. Então foram 14 anos para lutar pela mulher que ele amava. Bom, vamos lá. Lutou para receber o seu salário. Foi enganado o tempo todo por
Labão. Em Gênesis 31, 6. Vocês sabem muito bem que tenho me esforçado muito, trabalhando para o seu pai, mas ele me tem enganado e já mudou o meu salário umas 10 vezes. 10, né? Eu fiz 10, eu só assisto só 5. Porém, Deus não deixou que ele me prejudicasse. Ele sempre lutou por tudo aquilo que ele tinha que ter, né? Estava indo para travar uma luta pela reconciliação com seu irmão. Nesse contexto aonde nós estamos refletindo, tá? Diz o texto em Gênesis 32, 3. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir, também chamada de Edom, a fim de se encontrarem com Esaú e lhe darem esta mensagem: eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo morei com Labão. Ele estava buscando a reconciliação com seu irmão, mas nesse ínterim houve a luta com Deus. A luta principal ele estava prestes a ter no Val de Jaboque, ou no rio Jaboque, né? Então, também, nesse mundo das lutas, a gente vê que há várias lutas antes da luta principal. Não sei se aqueles que acompanham também já perceberam isso. Há preliminares. Ele estava vivendo as suas preliminares das lutas, mas a luta principal ele ia travar no Val de Jaboque. Bom, vamos lá para a reflexão em tópicos, né? Eu gosto de dividir em tópicos porque eu acompanho melhor aqui o desenvolvimento da mensagem, os irmãos também. Diante de Deus, em luta com Ele, nós não podemos ficar de pé. É a primeira coisa que nós aprendemos nessa luta com Deus. Em Gênesis 32, 25, diz assim: quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Olha, naquele momento em que era travada aquela batalha com aquele anjo, o anjo ele deu um golpe no qual, naquele momento, Jacó ele não podia mais ficar de pé naquela luta. E é uma realidade nossa. Se nós queremos lutar com Deus, se nós queremos prevalecer diante de Deus, nós não devemos ficar de pé. Nós devemos nos submeter a Ele. Nós devemos nos render a Ele. Muitos querem lutar com Deus, mas de uma forma errada. Qual foi o objetivo de Jacó nessa luta com Deus? No final a gente vê, ele não queria deixar Deus embora, e a gente vai estar falando sobre isso. O desejo dele não era vencer aquele varão, não era, mas era permanecer na luta até alcançar o seu objetivo. Mas muitas pessoas querem lutar com Deus e prevalecerem de pé, mas lutar com Deus cobrando dele, resistindo a ele. Jacó naquele momento não estava resistindo àquele varão, não, resistindo para que ele vencesse aquele varão, não, ele queria permanecer na luta, mas ele não tinha o desejo de vencer, de humilhar aquele varão que ele estava naquele momento empreendendo a sua luta. Mas muitas pessoas estão lutando com Deus e não querendo se submeter a Ele. Aí estão perdendo a luta com Deus. Então, naquele momento em que há a submissão, começa o princípio da vitória. Então, isso é que eu gostaria de aplicar nesse texto à nossa vida. Quando nós passamos a nos submeter a Deus, quando nós somos subjugados por Deus, aí que nós começamos a vencer.
Porque quando nós não admitimos a nossa perda, a nossa submissão a Ele, Ele não começa a fazer aquilo que Ele precisa fazer na nossa vida. Então, muitas pessoas estão resistindo a Deus. Eles estão querendo ficar contra Ele. Estão querendo submeter Deus a eles. E não é assim. Na luta com Deus, não. Nós é que temos que nos submeter a Ele para que nós percamos. Porque quando nós perdemos para Deus, aí que vem a vitória. Porque a vida espiritual, ela diz isso, o próprio Jesus Cristo, ele fala sobre a vida. Quem perder a sua vida, vai o quê? Ganhar a sua vida. Então, é algo difícil, né, da gente entender isso, uma mensagem no qual nós entendemos que o perdedor vence. Mas quando nós perdemos para Deus, nós nos submetemos a Ele, saímos de uma batalha com Ele vencedores. Então, muitas pessoas querem resistir, continuando a ter a sua própria vida, continuando ser aquele dono da sua própria vida. Não, o dono da nossa própria vida, o dono das batalhas que travamos com Ele, o dono das vitórias, precisa ser Deus. Então, nós temos que nos submeter na hora da batalha. Em segundo lugar, para prevalecer nessa batalha, nós temos que nos agarrar a Deus. Eu escolhi a Nova Tradução Linguagem de hoje, porque as outras traduções dizem assim: e Jacó, ele continuava lutando com Deus, ele não continuava lutando com Deus. A Nova Tradução Linguagem de hoje, se a gente for no original, a Nova Tradução Linguagem de hoje nos dá a teologia no qual nós podemos entender o momento, por que ele prevaleceu. Por que também ele prevaleceu? Além de ter sido subjugado. No momento que ele é subjugado, começa o princípio da vitória. Ele se agarra com Deus. Em Gênesis 32, 26 diz assim: então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Aí ele diz o quê? Não solto, enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Então ele estava vencendo, não porque ele estava colocando aquele homem submisso a ele, porque ele estava agarrado a Deus. Era uma batalha entre Jacó e Deus. Aquele varão significava ali Deus batalhando com Jacó. Mas aí, enquanto estava raiando o dia, Deus queria sair, mas falou assim: não te solto, enquanto você não me abençoar. É interessante que no Antigo Testamento também tem uma história de uma mulher que era viúva, e ela já tinha sido abençoada pelo profeta Eliseu em ter um filho. E o filho dela nasceu a partir de uma profecia dada por Eliseu. Aquela mulher viu o profeta Eliseu certa vez passando na sua cidade. Ela virou e falou assim: olha, eis aí um homem de Deus. E aí depois ela chega para o seu marido e fala assim: vamos fazer um quartinho aqui para ele aqui. E ela fez um quartinho, colocou Eliseu dentro de casa, junto com o seu discípulo. E ali eles iam para aquela cidade, todas as vezes que ficavam lá, eles ficavam naquele quartinho. Aí Eliseu, certa vez, virou para Geazi e falou assim: Geazi, vai lá embaixo e vê o que ela precisa. Aí ele sobe e fala assim: ela não tem filhos. Aí ele virou para ela e falou: ó, daqui a tantos meses você terá o seu filho. E aí ela tem um filho. Eliseu sai em ministério, vai estar em outro lugar, e de repente aquele menino tem uma dor de cabeça muito forte, cai doente e morre. Aquela mulher chega para o seu marido e fala assim: ó, eu vou procurar o profeta Eliseu. Está tudo bem? Ela fala assim: está tudo bem, e sai. O filho está morto, mas ela fala: está tudo bem, e sai. Essa história é uma história muito interessante,
porque a gente vê os detalhes. Ela fala, tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, e vai. Quando chega até antes um pouco de chegar a Eliseu olha de longe, vê a mulher e fala assim, Geazi, vai em direção a ela, pergunta a ela o que está acontecendo, porque Deus não me revelou. Geazi vai, aquela mulher pergunta, está tudo bem? Ela fala, está tudo bem. Ela continua falando, está tudo bem. E vai em direção a Eliseu. Quando chega perto de Eliseu, ela abraça as pernas do profeta e fica agarrada com ele, está tudo bem, tá, mas olha só, meu filho morreu. Aí Eliseu chega para o seu servo, ó, vai na frente e faz assim, 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 né? Procede dessa forma. Aí o Geazi vai, procede da forma que o profeta manda ele fazer. Mas daqui a pouquinho não acontece nada, ele chega na casa daquela mulher e aí toma algumas atitudes ali, sobe em cima daquele rapaz, respira em cima daquele rapaz, faz uma série de coisas ali que não é por causa daqueles procedimentos todos, porque às vezes a gente pega os procedimentos feitos por alguém na Bíblia e a gente depois pratica aquilo, mas não, foi por causa da unção profética de Eliseu que ele recebeu, e nós já estudamos sobre isso, lembra? Que eu falei que Elias, ele fez 7 milagres em seu ministério, e Eliseu fez quantos milagres? 14. Aí a gente não sabe se foi pela porção dobrada, mas se for o dobro também, entra dentro, né, daquilo que a gente pode até entender na palavra de Deus, e um deles foi a ressurreição desse menino. Mas aquela mulher estava abraçada nas pernas do profeta, dizendo assim, está tudo bem, está tudo bem. Jacó, o que ele faz? Na batalha, estou ferido, mas estou agarrado aqui. Eu vou embora, não vai embora não, enquanto você não me abençoar, eu estou agarrado. Então nas batalhas que vamos travar com Deus, para que nós prevaleçamos com Ele, precisamos estar agarrados nele, não soltar. Tem gente que perde as batalhas com Deus porque deixaram ele sair. Se agarre com Deus. Quantas pessoas não desistem, não saem, não abandonam? Não quero mais saber de Deus na minha vida. Agarre-se a Deus, porque a vitória está em se agarrar em Deus. Não deixar ele sair, não. Da sua vida, não. Não deixar ele sair enquanto ele não te abençoar. Porque é assim que nós vamos encontrar a vitória. Agarrados em Deus. Em terceiro lugar, nós saímos mudados. Todas as vezes que nós entramos em batalha com Deus, Ele nos tem uma bênção já reservada aí, mudando o nosso caráter, mudando o nosso jeito. Jacó passou a enfrentar as batalhas que ele travou desde o início na sua vida, a enfrentar essas batalhas da mesma forma, com a mesma característica, não. Porque o nome Jacó é aquele que agarra, mas depois esse nome foi mudando para suplantador. A característica desse nome vai pegando outras formas, e depois alguns dizem que foi virando enganador. Jacó não era o suplantador, já não era mais o enganador, ele tinha que mudar naquele momento. E aí ele muda. Deus muda o nome dele e ele sai dali mudado, porque no versículo 27 diz assim: aí o homem perguntou, como você se chama? Aquele homem precisava saber o nome de Jacó? Ele já sabia com quem, ele já foi com a intenção de lutar com Jacó, porque foi Deus que foi com a intenção de lutar com Jacó, e Jacó estava sozinho ali na hora daquela batalha. E uma coisa também que a gente pode aplicar na nossa vida: as batalhas com Deus, muitas delas, e a maioria delas, nós temos que enfrentar sozinhos, sem depender dos outros, porque são coisas que vão acontecer que nós vamos ter que viver sozinhos. Uma batalha individual. E aí ele pergunta assim: meu nome é Jacó.
Respondeu ele: então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Esquece esse nome. Jacó, o suplantador, Jacó, aquele que agarrava, Jacó, aquele que enganava, que comprava primogenitura, que ia ao pai dizendo que era uma outra pessoa. Esse não vai mais existir. O caráter de Jacó acabou aqui hoje nessa batalha. Eu vou te dar um novo nome e uma nova característica. O seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu, porque era uma luta que ele estava travando na sua vida. Por isso o seu nome será Israel. Dali em diante o Jacó já não existia mais. E olha, de vez em quando nós temos que enfrentar batalhas com Deus, para que algumas coisas deixem de existir na nossa vida. E essas batalhas não vai ser só no momento da nossa conversão, não. Batalhas com Deus serão travadas. Vocês já travaram algumas batalhas, mesmo depois de serem convertidos com Deus? A maioria aqui já, com certeza, já travaram e vão travar outras. Mas essas coisas que estarão ali no meio da batalha, no final dela, elas vão ficar para trás. E você vai sair depois transformado novamente dessas batalhas. Em quarto lugar, na luta com Deus, nós encontramos as nossas bênçãos. Gênesis 32, 29 diz assim, 29 e 30. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó, o homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou a Jacó. Alguns estudiosos, eles entendem aqui que Deus naquele momento entendeu que Jacó queria algo que fosse superior àquilo que ele desejava. Por quê? Entendia-se na religiosidade daquela época que quando você sabia o nome verdadeiro de uma divindade, você tinha até autoridade de pedir algumas coisas àquela divindade, porque você sabia os mistérios daquela divindade, o nome daquela divindade. E isso daí realmente faz sentido, porque Deus foi se revelando aos poucos, à medida que o ser humano ia entendendo o relacionamento dele com Deus, do ser humano com Deus, foi se desenvolvendo na história, né? O desvendar a revelação de Deus. Revelação é algo progressivo também, para que os irmãos possam entender. É progressivo. Na Bíblia, se os irmãos veem a progressão de como Deus vai se revelando na Bíblia, até chegar à revelação perfeita de Deus, que é Jesus Cristo, há uma progressão. E na nossa vida de santificação também, que nós temos que ter aqui na terra, que é a soberana vocação, que eu estou ensinando na quarta-feira também, para aqueles que estão acompanhando na internet e estão vindo aqui. A igreja é a santificação, ele vai se revelando também, nós vamos conhecendo mais a Deus, né? E naquele momento, Jacó não precisava saber o nome de Deus para achar que tinha mais autoridade por ter o nome de Deus, saber o nome de Deus. E também aconteceu com Moisés. Vamos lá. A quem que eu digo que eu vou estar representando? Você diz apenas que eu sou. Eu sou. Deus não se revelou como Yahvé, como, né, seus nomes que mais tarde eles são dados ali na Bíblia, e se revelando depois como Jesus Cristo, porque hoje a gente ora a Deus através de Jesus Cristo. Ele é o nome sobre todo nome. Então é dessa forma que nós oramos no poderoso nome de Jesus Cristo. Tudo que fazemos em Jesus Cristo. Hoje nós temos a revelação perfeita de Deus, mas naquele momento não era um poder que ele precisava da bênção de Deus naquele momento. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo, por isso
ele pôs naquele lugar o nome Peniel, né? Face de Deus. Olha, uma das coisas que vai mais nos abençoar é quando nós, na luta com Deus, vemos a sua face, vemos Ele face a face. Nós vamos crescer com essa experiência. Então, nos momentos de luta que nós estivermos vivendo, e naquele momento lutarmos com Deus, no momento de luta, traga Deus para a luta e lute com Ele também, agarrando nele, querendo a sua bênção, tá? Você vai sair dali com uma experiência vendo Deus face a face. São momentos que vai nos trazer muitos ensinamentos, muitas coisas, porque vida cristã é a gente orar? Sim. É a gente testemunhar da palavra de Deus? Sim. É a gente conhecer a palavra de Deus? Sim. Mas também experiência pessoal com Deus. Faz parte da vida cristã. Claro que a experiência pessoal ela não pode suplantar outras áreas. Eu sempre digo que a vida cristã é equilíbrio. Nós temos que ter o equilíbrio da experiência, o equilíbrio da oração, o equilíbrio do serviço, o equilíbrio do serviço na obra, né? O equilíbrio também da busca pela palavra de Deus. Tudo isso tem que ser numa totalidade de vida cristã. E em último lugar, quando ele sai dali, sai marcado. O sol nasceu, quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na sua coxa. Nós vamos sair marcados. Precisa ficar as marcas. Paulo, quando ele estava pregando à igreja, ele deu graças a Deus dizendo o seguinte: eu trago as marcas de Cristo em meu corpo. Os estudiosos entendem que as marcas de Cristo eram de duas maneiras. Eram as marcas das chicotadas, que ele chegou a dizer: olha, eu já fui chicotado não sei quantas vezes, eu não vou me lembrar, eu acho que eram 40 vezes menos uma. 40 menos uma, né? Por que 40 menos uma? Para não ter a dúvida de chicotear 41 vezes, porque aí estaria errado. A justiça sendo, naquele momento, exercida naquela pessoa que estava sendo o réu do castigo. Então era 40 vezes menos uma. Obrigado, meu irmão. 40 vezes menos uma. Isso aí é interessante a gente saber. De vez em quando vem a gente que gosta de falar sobre Bíblia, sobre Deus, né? Quando a gente fala assim, né, dessas coisas assim que são curiosidades, parece que a gente acrescenta mais a uma informação que a gente recebe a respeito da Bíblia. Paulo falava, ele mostrava: ó, isso aqui é chicote por causa do Evangelho. Nós vamos sair marcados de muitas lutas, mas essas marcas vão nos ajudar a lembrar das vitórias. Das vitórias. Quando os soldados voltam da guerra, quando eles mostram as suas marcas, eles falam assim: ó, nessa luta assim, ó, eu carrego isso aqui, ó, eu passei por isso daqui, mas eu sobrevivi. Eu fui vitorioso na batalha. Então, se sairmos marcados das batalhas, vão ser marcas de vitória. E vai nos acrescentar na nossa vida cristã, vai nos acrescentar na caminhada aqui, nessa vida. E com certeza, quando Jacó ou Israel, ele andava ali entre os seus filhos, andava ali entre os seus servos, ele ia para os lugares. Por que ele manca? Porque ele lutou com Deus. Ele lutou com Deus. Ele lutou com Deus e prevaleceu. Pessoal, o respeito que Israel tinha quando andava naquela localidade, lá naqueles lugares. Quando via
a tribo de Israel andando ali, né, os seus descendentes. Quem está acampado ali? Israel, seus filhos, seus servos. E rapaz, é o príncipe de Deus. Ele lutou até com Deus. Eu sei da história dele. O diabo sabe da nossa história, de lutas e vitórias com Deus. Vamos travar essas lutas assim como Jacó travou. E nós vamos encontrar as vitórias que estão em Deus. Vamos sair marcados, mas lembrando que essas marcas são marcas de vitória. Se você está passando por luta agora nesse momento, faça a mesma coisa que Jacó fez. Você vai sair com a vitória, no nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando a Deus com mais 2 louvores e depois nós estaremos encerrando o culto dessa manhã. Eu estava falando com os meninos aqui do louvor. Esse hino é um dos mais bonitos que esse cântico, né? Esse corinho, sei lá como é que a gente possa chamá-lo. Ele é um dos mais bonitos que eu conheço. Ele exalta o nome de Deus. E sempre quando nós exaltamos o nome de Deus, sempre quando nós glorificamos o nome de Deus, a gente não está pedindo nada, ele não é um cântico de pedir nada, é um cântico de glorificação. A gente se sente bem. Tem uma igreja que ela começou o seu ministério, e o seu ministério era o tempo todo de exaltação, os seus cânticos eram. Como aquela igreja cresceu, né? Ela cresceu assustadoramente, continua ainda crescendo, e todos os cânticos eram de exaltação ao nome do Senhor. Então, vamos buscar exaltar o nome do Senhor com toda a intensidade, porque esse cântico é um cântico de exaltação. Quão formoso és.
a face. Maravilhoso. Nós vamos estar louvando com mais um cântico. Rendido estou. Tudo aquilo que nós falamos na pregação, né? Se nós chegarmos a Ele, lutarmos com Ele, mas rendidos diante dEle, submissos, encontraremos a vitória em Cristo Jesus.
por tudo, Senhor, que vivemos na Tua casa nessa manhã. Obrigado, Pai, por esse privilégio de mais uma vez louvarmos e bendizermos o Teu santo nome. Obrigado pelos irmãos que puderam estar aqui, nós que pudemos estar aqui, porque o Senhor nos deste saúde, o Senhor nos deste condição, e que, Senhor, Tu possas estar trazendo aqueles irmãos que estão sem condição, mas que eles possam, Pai, viver aquilo que nós vivemos nessa manhã na Tua casa, com a adoração, com a comunhão, com tudo aquilo que recebemos do Senhor, no nome de Jesus. Amém.